Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo para mais uma aula. Eu estou deixando aí, vou mandar uma foto do quadro, então preste atenção. Não deixe de colocar no seu caderno a sua agenda de estudos, tá bom? Nela eu estou colocando ali as páginas que nós estamos estudando hoje, os exercícios, né, que nós estamos fazendo, né, deixando para casa, né, na aula de hoje, e a correção dos exercícios que eu dei na semana passada, tá bom? Sempre vai ser assim. O professor vai explicar a matéria, né? Tem lá a explicação da matéria. Você que está em casa aí vai ler o livro. Em caso de dúvida, professor, não entendi. Você entra em contato com o professor, faz o contato com o professor, tá bom? Os exercícios, como sempre, de 1 a 10, tá? Você vai fazer o do livro, tá bom? Sendo que você vai fazer no caderno. Muita atenção que tem gente fazendo dever errado e depois vai se prejudicar na hora da prova, tá bom? Você vai escrever a pergunta no caderno e vai colocar a resposta lá. Não é fazer só a resposta, é a pergunta e a resposta. Nas questões optativas, onde você tem opções para escolher, você vai escrever a questão, tá, toda, e depois vai colocar lá na resposta apenas aquela que você considera correta, tá? Então vamos supor aqui na lição de hoje, o solo brasileiro, você tem aqui, por exemplo, a questão número 7, né? E aí tem um texto, no final tem uma pergunta, e aí são 4 opções, A, B, C, D, A, B, C e D. Então você vai escrever a questão, tá? E vai, na hora da resposta, você não precisa copiar A, B, C, D, não. Vamos supor que a resposta correta seja a A. Você vai colocar ali R, né, de resposta, vai botar entre parênteses o A, para você saber que é a opção A, e vai escrever o conteúdo da A. Na questão 7, é infiltração e lixiviação. Então você vai, R, 2 pontos, abre parênteses A, infiltração e lixiviação, tá bom? Tem gente colocando 7A. Não, não é isso que a gente... Até porque assim você não tem como você estudar, tá bom? Então você vai escrever a questão no caderno, que aí eu tenho certeza que você vai memorizar melhor. Vai escrever a questão no caderno, copiar no caderno e vai responder também no caderno corretamente. Isso vai auxiliar você na sua prova, na sua avaliação e na absorção do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, eu falei, o conteúdo de hoje está na página 168, tá bom? Fala sobre o solo brasileiro, né? E aí a gente começa o texto falando sobre o estudo dos solos, né? O que é, quem começou essa história de estudo de solo, para que serve, né? E aí você apresenta um perfil esquemático de um solo, né? Ele nasce de uma rocha-mãe, ele vai se decompondo e conforme ele vai se decompondo, ele vai ficando cada vez menor. Por um outro lado, de baixo para cima, você tem a mistura, as composições químicas de matéria orgânica, restos de folhas, né, animais mortos. Então essa pedra, essa rocha, né, que vai se decompondo, junto com a matéria orgânica, vai fortalecendo, vai dando qualidade e contexto, né, as propriedades desse solo. E aí, quanto mais matéria orgânica, mais fértil será o solo, tá bom? Então, muita atenção aí a esse perfil esquemático de solo, tá? Preste bem atenção aí nele. Os tipos de solo brasileiro, e aí você tem a explicação, tá bem explicadinho aqui no texto. Aluviais, massapé, salmourão, terra roxa, várzea, tá? As propriedades físicas do solo. Como que eu caracterizo o solo? Pela textura, tá? Ou seja, tá? A textura é quando você pega ele e você sente ele, tá? O grupo de minerais que é encontrado ali naquele solo. A estrutura, entra um negócio assim mais da área de química, né? Do que ele é formado, aquele solo. Porosidade, né? A capacidade daquele solo respirar, ter partículas, às vezes não muito coladinhas, espaçadas, para o ar entrar ali. Permeabilidade, onde um solo poroso, a água vai penetrar muito bem.
coesão, né, que é a união entre as partículas do solo, e também a cor, tá bom? Já aviso a vocês, provavelmente teremos uma questão na nossa prova sobre as propriedades físicas do solo. Então, circula aí, marca aí, escreve aí no lápis aí, questão de prova, tá bom? E o capítulo finaliza falando sobre a degradação do solo, né? Como que o solo é degradado e as maneiras que nós vamos ter de proteger o solo. Qual o risco que nós corremos em degradar o solo? Tá? O que acontece? O que nós perdemos com isso? Tá? Então, esse é o último subtítulo. Gente, está aí, tá bem curtinho o capítulo, tá? Exercícios de 1 a 10, façam com calma, tá? Façam a leitura, façam com calma. E na próxima aula a gente começa com a correção desses exercícios. Você tem tempo para fazer os exercícios, pesquise com calma, tá? Pesquise com calma. Tem gente escrevendo qualquer coisa, fazendo de qualquer jeito, né? Que nem eu falei ali, colocando número e letra. Você não vai conseguir estudar assim. Faça com calma, copie tudo direitinho. E na próxima semana a gente inicia a aula com o gabarito dessa lição. Sempre será nesse modelo, tá? Eu sei que tem bastante coisa para escrever. Por isso que o professor vai colocar o gabarito na semana que vem. Entretanto, não deixe de me enviar o seu exercício pronto, tá? Para eu dar o visto, dar o ok. Opa, fulano fez. Eu estou anotando aqui no caderno quem fez, quem não fez o dever. E aí a gente vai... Quem não está entregando, né, os deveres, tá ficando lá com negativado lá, vermelhinho lá, ó, não está entregando os deveres. Tá? Então, quando tiver dúvida, né, e o papai e a mamãe, poxa, mas meu filho está com dificuldade, eu vou lá no meu caderninho, olha, mas não entregou dever, né, aqui em 3 ou 4 aulas. Então, faça o dever com calma, mande para mim, assim que você terminar, hoje à tarde, amanhã, depois, não tem problema, mande para mim, para eu dar o ok, tá, o visto. E na semana que vem eu coloco a correção, no início da aula. E aí você vai confrontar as suas respostas com a do gabarito, tá bom? Grande beijo, cuidem-se, tchau!